Boa noite. Quem não veio domingo perdeu. Primeiro que teve a conjunto, e eu nem falei, então foi melhor ainda. Cada música linda, né? E o pessoal de Rio Claro cantou muito, segundo o Ronaldo. A palestra do James foi história do espiritismo, foi fantástica. A comida estava mais ou menos. Aceita encomenda, viu? Aceita encomenda, César? Tranquilo. Então não teve nada do que reclamar. Não deu para vir. Ano que vem, 33 anos, idade do Cristo, olha lá, que beleza. 33 anos, a idade do Cristo. Quem sabe, né? Quanto à apresentação, interessante. Uma vez eu fui fazer uma palestra em uma outra cidade, que a gente roda por aí mais que notícia, né? Aí a pessoa falou assim, como que eu te apresento? Valdinei Procno de Rio Claro. Não, mas o que você faz, né? Aí eu falei assim para a pessoa, olha, se fosse Jesus, seria Jesus de Nazaré. Certo? Francisco Cândido Xavier de Uberaba. Divaldo Pereira Franco de Salvador. Por que eu, que não sou nada, você quer falar o que eu faço? César Risolo, de Iracemápolis. Leonardo Arruda, de Limeira. Não fica mais. Aqui ninguém é doutor. Doutor você é, né? Vendedor, agricultor, lá fora. Aqui que você é? Um espírito buscando. Não, mas coloca alguma coisa, insistiu. Eu falei, escreve aí, espírito devedor. Pronto, fechou. Aí ele falou, mas isso todos nós somos. Então fala, espírito devedor consciente da dívida. Não conseguiu pegar. Hoje nós vamos falar sobre as aristocracias, que é um capítulo do livro Obras Póstumas, de Kardec, 1890, janeiro, mais ou menos. Tá? Ou exato, não lembro. Então, aristocracia. Nome feio, não? Então, quando você vai ler alguma coisa, você vai estudar alguma coisa, você vai assistir um filme, a primeira coisa que você quer saber o que quer dizer, né? Então, aristocracia. Aristo, o melhor. Kratos, poder. Tradução. Poder dos melhores. Manda quem pode e obedece nem sempre. Se tivéssemos juízo, não estaríamos, depois de 2000 anos, num planeta de expiações e provas. Obedecemos por medo. Obedecemos ainda por medo. Começamos a ter juízo. Não criamos porque não sabemos o que come, né? Um dia, quando a gente souber o que o juízo come, a gente começa a criar. Então, nós não obedecemos por juízo. Nós obedecemos por medo ainda. A razão faz com que nós comecemos a obedecer por juízo. A ignorância faz com que nós obedecemos por medo. E estamos obedecendo por medo há milênios. Graças a Deus, o Espiritismo, uma das ferramentas das religiões, um dos meios que Deus nos enviou para que mudássemos a ignorância pelo conhecimento, o fanatismo pela razão. Então, a aristocracia, o poder dos melhores. O primeiro parágrafo eu vou ler, depois o resto eu vou interpretar porque é muito longo. E esse eu vou ler porque se a gente entender esse aqui, já valeu a palestra, certo? Em nenhum momento, ou seja, nunca, nem no seio de nenhum povo, nunca e em nenhum lugar, os homens em sociedade puderam ficar sem chefes. Entendeu? Nunca, em nenhum lugar, mais de uma pessoa vivendo junto, não pôde viver sem alguém comandando. Encontramos nos povos mais selvagens. Daí decorre que, em razão da diversidade das aptidões e das características inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que é preciso dirigir.
fracos que é preciso proteger, paixões que é preciso reprimir. Daí a necessidade de uma autoridade. Vou repetir. Sempre tem pessoas fracas que nós precisamos proteger, incapazes, que nós precisamos dirigir. E algumas paixões que nós precisamos reprimir. Se não tiver um chefe, a coisa desanda. Desanda. Quando meu filho crescer, ele resolve. O quê? Que discernimento tem esse ser humano para resolver? Se fosse para ele resolver sozinho, ele teria nascido filho de chocadeira, não na sua casa. Ele nasce pequenininho, maleável, moldável, para que você, com a sua instrução, moral, esclarecimento, evolução, encaminhe aquele ser para o melhor caminho. Aí você leva para a escola, você educa e você moraliza. Não fosse, para que ter pai e mãe? Então, a aristocracia ali é de quem? É do pai ou responsável? Pais ou responsáveis? Porque senão o que acontece? Você cuidando do bichinho, já faz umas coisinhas, né? Você está de olho, quando você pisca, você já está pendurado no pé de jabuticaba. Imagina se não olhar. Quando ele crescer, ele decide religião. Pode ser, ótimo. Ninguém impõe nada. Mas ele nasceu numa família, filho de uma pessoa espírita. O que ele vai fazer? Ele vai no centro espírita comigo. Ele nasceu filho de uma pessoa evangélica. O que ele vai fazer? Ele vai na igreja evangélica comigo. Alguma coisa ele vai aprender. Quando ele crescer e concluir que não é legal para ele o espiritismo, não é legal para ele o catolicismo, não é legal para ele ser evangélico, ele tem uma referência. Pouco importa o rótulo religioso, porque a nossa obrigação não é colocar um rótulo religioso na criança. A nossa obrigação é passar o ensino moral, para que quando ele cresça, ele entenda as leis morais, que é o que está escrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos ficar brigando se Jesus era branco, se era negro, se não morreu com 33, 35, 29, se nasceu em tal lugar, se morreu em dezembro ou em março. Isso aí pouco importa. O que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Amar, perdoar, reconciliar. As leis morais. Se você ensina isso para a criança, a lei moral, quando ela crescer, ela vai discernir, independente de se ela mudou de religião, a moralidade está dentro dela. Eu não vou prejudicar o outro, eu não vou roubar o outro, eu não vou abortar, eu não vou usar droga. Por quê? Porque a moral está instituída, independente da religião. Agora, ele escolhe. De repente, ele não tem discernimento para ser espírita. De repente, ele tem discernimento para ser outra coisa. E tudo bem. Jesus disse, seja espírita, ou ele disse, brilha a vossa luz. Deu para entender? Então, para mim, espiritismo é a melhor religião do mundo. Para mim. Para minha filha, é adventista do sétimo dia. E para a outra, é a igreja presbiteriana. Eu tentei trazer, mas se ela continuasse, ela seria uma espírita hipócrita. Mas ela não é uma evangélica hipócrita. Nenhuma das duas. Elas são pessoas de bem. Muda tudo. Você começa a entender. Você começa a respeitar o outro. Qual é a melhor? Qual a melhor religião? Aquela que faz o homem melhor. E cada um tem a sua. Não fosse, em 1700 não existia espiritismo, quem não é espírita vai para o inferno. Não é assim, né? Então, precisando de chefes, precisando de alguém para liderar, bem no começo,
foi determinado, estipulado, que o líder seria a pessoa mais velha da tribo. Porque, teoricamente, já viveu mais, tem mais experiência, já passou por mais perrengues, tem mais discernimento. Então, a primeira aristocracia é a patriarcal. Nos países orientais, ainda se respeita muito. O mais velho é muito mais respeitado do que aqui. Não é? Aliás, nós temos até um estatuto do idoso. Já pensou? Você tem que ter uma lei que defenda o mais novo de não bater no mais velho? Parece absurdo, não parece? Mas existe. Existe. Então, a primeira aristocracia era a patriarcal. O mais velho era ouvido, era questionado. Só que aí o tempo foi passando. E acontece que, às vezes, o que tem na minha tribo, não tem na tribo do César. E o que tem na tribo do César, não tem na minha. Só que aí, para eu ter o que tem lá, eu vou ter que plantar, produzir, inventar, criar. Não é mais fácil eu buscar? E se ele não quiser trocar, a gente pega. E se ele não aceitar, a gente luta. E aí vence o mais forte. Daí nós chegamos na segunda aristocracia, que é a aristocracia da força bruta. Porque o mais velho morre, né? O mais velho não consegue lutar. E aí quem manda é o mais forte. Chegamos aonde? Nos guerreiros. O mais forte, o que luta melhor, vence. Vai, invade, mata todo mundo, o que sobrar vira escravo, pegamos tudo, inclusive as terras. A aristocracia da força bruta. Só que por mais forte que você seja, você vai envelhecer. E quando você ficar velhinho, qualquer empurrão te derruba. Não é assim? Então não vai dar para lutar para sempre. Por mais forte que você seja, um dia você mingua. Ao mês passado nós perdemos o querido Maguila. Que a doença chegou. Não é assim? Então, não ia dar muito certo. Por quê? Porque não necessariamente eu, guerreiro, vou ter um filho guerreiro. De repente o menino não guerreia. E aí o que acontece? Perco tudo. Quem que vai guerrear no meu lugar? E aí o que se faz? Faz o seguinte. Para o menino não perder tudo, a gente cria uma lei. O herdeiro tem direito a tudo que o pai conseguiu. Daí não precisa ser forte. Porque tendo dinheiro, tendo as coisas, ele monta um exército, contrata mercenários e o problema está resolvido. Ele não precisa lutar. Alguém luta para ele. Mudou alguma coisa? Guerra da Rússia. Quem fez a guerra foi lá lutar? Ou alguém está lutando para ele? Normalmente quem faz a guerra não passa nem perto, né? Só que aí tem que se fazer uma lei. Como quem estava no poder é quem fazia a lei, faz a lei. O herdeiro fica com tudo. Quem conquistou. Não, mas o que ele conquistou é roubado, não importa. É do filho. Só que se você parar para pensar, isso não está muito justo. Isso não está muito legal. Aí o povo não concordava muito. Ah, mas aí é fácil resolver. É fácil resolver. Você faz o quê? Você coloca um prestígio divino nessa lei. Deus determinou. Deus assim mandou. Porque não sei se vocês sabem, mas a igreja, seja qual for, e o poder estão sempre juntos.
Então Deus mandou, não se discute. Manipulação. E aí a gente vem para a próxima aristocracia, que é a aristocracia do nascimento. Nasceu em berço de ouro, é dono de tudo. Protegido pela lei humana e pela lei divina, fechou. Só que, mesmo a lei divina, se a gente parar para pensar um pouco, algumas que não são divinas, são leis ditas divinas feitas pelo homem. Porque apedrejar era uma lei divina que não... Certo? Só que, se você pensar um pouco, essa lei aí não é muito divina não, tacar pedra no outro, né? Como é que a gente faz isso? É simples. Mantém o povo na ignorância. Gente ignorante não pensa, gente ignorante não pensa, gente que não pensa, aceita. Mudou alguma coisa? Continuamos na ignorância. Ou tentam nos manter na ignorância, para que aceitemos coisas absurdas. Estava indo tudo bem para eles. Dividiram as pessoas em duas classes, os nobres e os plebeus, o rico e o pobre. E naquela época, nascer pobre é ser condenado a ser pobre o resto da vida. A possibilidade de você ficar rico era zero. O nobre não casaria com o plebeu. Não existia essa possibilidade. Então, nasceu pobre, já era. Já era. Continuaria por muito tempo, desde que os nobres conseguissem manter o pobre com a barriga cheia. Te dou comida, você não precisa fazer nada, beleza. Só que não é assim. Para ter dinheiro, precisa vender. Para comer, precisa plantar. Para ter alguma coisa, precisa produzir. E aí, quem que vai fazer o serviço bruto? O nobre? O pobre? Óbvio. Então, o pobre trabalhava e o nobre recebia. E do que ele recebia, ele dava um pouco para o pobre. E o pobre com a barriga cheia, estava uma beleza. Mais ou menos assim, você trabalha, arrecada imposto, manda para a capital manda o restinho para você, e se você precisar de mais um pouquinho, você pede. E se ele der, ele é bonzinho, mesmo que ele esteja devolvendo aquilo que você mandou. Mudou alguma coisa? Só que aí, o que acontece? A partir do momento, olha a providência divina, a partir do momento que o pobre tem que trabalhar e tem que produzir, o trabalho desenvolve a inteligência. Eu começo a plantar, eu começo a vender, eu começo a perceber o seguinte, eu não preciso desse nobre para ganhar dinheiro, não. Eu ganho meu dinheiro, faço meu negócio, o dinheiro é meu. O trabalho desenvolve a inteligência. Então as pessoas que produziam, que inventavam, começaram a fazer o negócio por conta própria. Não vou te dar nada não, quer fazer alguma coisa, produza você. E aí dinheiro não aceita desaforo, quem tem dinheiro também compra. E se o problema é fazer um exército, temos dinheiro. Fazemos um exército. Então a nobreza e a pobreza já não começou a conversar muito. Porque quem tem dinheiro tem poder. Aí nós vamos para outra aristocracia. A aristocracia do dinheiro. Olha que sequência lógica. Olha que fé raciocinada. Vocês já leram, né? Faz assim, gente. Mente, faz assim. Ó, todo mundo leu, sério. Leiam, gente. Leiam, porque ler é melhor do que eu explicando. Isso aqui é só para instigar, entendeu? Só que aí, o que acontece? Não necessariamente a pessoa que nasce herdeira da pessoa inteligente é inteligente. Às vezes o pai é inteligente, mas o filho não é tanto. Aí notou-se que, normalmente, o filho tem mais
facilidade em gastar a fortuna do que acumular. E que nem sempre esse dinheiro era ganho licitamente, moralmente. Nem sempre a inteligência acompanha a moralidade. Mas era a aristocracia mais justa até o momento, que é a que a gente está agora. A aristocracia intelectual. Por quê? Porque ela nivela. Não importa filho de quem você nasceu. Você pode ter nascido filho do cara mais rico ou do cara mais pobre. Se você tem uma inteligência e você produz ou inventa alguma coisa, você ganha por isso. O cara acorda pobre, inventa um aplicativo e dorme rico. E justo. Porque quem criou o aplicativo? Ah, mas não. Porque essa inteligência decorreu de várias e várias e várias reencarnações trabalhando e desenvolvendo a inteligência. Então, se você desenvolveu essa inteligência, nada mais justo do que você ser dono dela e receber por ela. É a última? Não. Porque, como eu disse, nem sempre a inteligência caminha com a moralidade. Nós estamos cheios de velhacos, que são os inteligentes, que usam a inteligência por mal. Sonegam, desviam, manipulam, coagem, roubam. Também temos os que têm inteligência e a moralidade. Quem? Pessoas que, por exemplo, nascem e descobrem uma vacina, produzem alguma coisa que é bom para todo mundo. Não temos? No brasileiro, Alberto Santos Dumont, inteligente, filho de um fazendeiro rico, que foi considerado um dos maiores produtores de café na época. O que ele fez? Ele não precisava trabalhar. Ele poderia ser inventor. Ele foi ser inventor. E aí ele foi para a França e fez com que um objeto mais pesado que o ar voasse sozinho. Olha isso. Você olhar um objeto mais pesado que o ar e fazer voar. E aí ele inventou o avião. Daí ele chegou lá na casa de patente e falou assim, ó, isso aqui é minha invenção, tá aqui, ó, inteirinha. Só copiar. Nossa, vamos patentear no seu nome? Não, isso aqui é para a humanidade. Qualquer pessoa pode ter o próprio avião. Quanto dinheiro esse homem ia ganhar? Se ele patenteasse o avião no nome dele? Pensa. Quantas pessoas inventaram remédios, vacinas, produtos, e falaram assim, olha, isso aqui é para a humanidade. Quantos? Que diferença faria, não? E quantos já inventaram remédios e não deixam vender? Porque se curar, não vendo o resto. Se eu vender a cura, eu não vendo paliativo. Por que eu vou vender a cura? Então eu continuo vendendo paliativo. De vez em quando eu solto um melhorzinho, uma dose mais forte. Está tudo bem, a inteligência é dele. É justo? Não, não é justo. E Deus? Deus está no comando. A moralidade isolada pode ser incapaz. Ah, então eu vou ser só bonzinho. Se você for só bonzinho, sem inteligência, você não faz mudar isso. Os bons são tímidos. Por isso que o mal vence. Quando esses quiserem, os bons, vencerão. Aí eu sou bonzinho, eu vejo tudo errado e não manifesto. Por quê? Porque eu sou bonzinho, mas eu não estudo, não tenho inteligência. Serve para alguma coisa? Também não. Tem que ter equilíbrio, moralidade e inteligência. Mas e aí? Como é que faz? A pessoa nasceu inteligente. Ela pode fazer o que ela quer e está tudo certo? Não, existe uma lei divina. Kardec, lá para 1800, escreveu.
pelos espíritos. Com o passar do tempo, nascerão muitas crianças com problemas mentais. Nossa, como assim? Você adquiriu sua inteligência, a inteligência é sua. Deus não tira. Certo? Só que o corpinho, quem comanda, o projeto reencarnatório, quem comanda, é uma lei divina. Então vamos imaginar, eu tenho uma caixa d'água aqui de 1000 litros. E eu tenho uma torneirinha de 3/4, que é fininha assim. Eu vou encher um balde d'água. Vai passar muita água de cada vez ou vai passar só o que cabe nos 3/4? Eu tenho o quê? Um gargalo. Para ser mais atual, eu tenho 1 terabyte mais um roteador de 100 megas. Adianta eu ter 1 tera, se o roteador é de 100? O que vai passar? Os 100 megas. Não é assim? Então a criança nasce com o terabyte. O software é atualizado. Mas o computador físico, o hardware, o corpício, ele tem uma característica. Ele tem um gargalo. Um cromossomo diferente. Entendeu? Então ele é um autista. Ele é Down. Extremamente inteligente. Mas o computador dessa vez não passa. Não deixa passar. Está preservada a inteligência. Mas nesta encarnação, esse espírito nasceu num corpo perfeito para trabalhar apenas ou muito mais a sua moralidade, o amor. Daí quem tem crianças especiais em casa sabe o quanto amorosos eles são. Principalmente com animais. Olha que lógica. Que perfeição. Que perfeição. Daí os espíritos avisarem. Com o tempo, nascerão muitas crianças com problemas mentais. Tá certo que virou moda, né, gente? É tal, tanta sigla, né? Tem umas aí que até, né? Hiperativo, TDAH, mas é tanta sigla, né? Agora virou moda. Eu tenho um amigo, mas não é amigo, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que no Instagram ele colocou assim, autismo nível tal. Eu falei, mas agora virou currículo? Virou moda? Outro dia eu cheguei na psicóloga, fui na terapia, falei assim para minha psicóloga, ô Sara, tá todo mundo colocando sigla aí, eu tô me sentindo, né, excluído. Eu quero saber o que eu sou também, né? Aí ela falou assim, Valdinei, você esqueci, é tão bonito. Transsocial. Falei, nossa, beleza, já sou alguma coisa, né? Sou transsocial, vou colocar no Instagram, transsocial. Falei, tá, mas se alguém perguntar o que é isso, eu digo o quê? Diga que você é um espírito de rico num corpo de pobre. Daí a vontade de gastar sem poder. Sou transsocial. Piada sem graça, né? Mas já que todo mundo tem rótulo, eu tenho esse. Porque virou banalidade. Muita coisa. Todo mundo quer ser alguma coisa. O coitadinho. Não tem nada a ver com coitadinho, tem a ver com justiça. Vamos levar a sério? Vamos levar a sério? Você nasce no corpo perfeito. No corpo perfeito para aprender tudo que você tinha que aprender naquela reencarnação. Pode ser um corpo alto, baixo, branco, negro, com todos os dedos, sem alguns. Com a perna perfeita ou não. Com todos os órgãos ou alguns ou não, ou deficitário. Por quê? Porque existe um projeto. Passou a encarnação inteira fumando 2 maços de cigarro. Morreu com 90 anos. A avó morreu com 90 anos fumando 2 maços de cigarro. Não aconteceu nada com ela. Tá, quando ela reencarnar, ela vai ter um probleminha pulmonar. Castigo? Não. Pedagogia divina. Sujou, limpa. Quebrou, conserta. Vai entender para quê. Vai trabalhar isso.
Só que essa é a última? Não. Qual será a próxima? Aristocracia, intelecto, moral. Pessoas que têm consciência da arma que é a inteligência. Da arma que é a inteligência mal usada. Porque uma inteligência mal usada é como se você saísse numa rua cheia de gente com uma gilete na mão cortando todo mundo. Você faz um estrago, vira as costas e vai embora. Um dia você vai ter que resgatar. Mas se você é consciente, a coisa muda. A coisa muda. Eu sou o presidente da casa espírita, chega uma mulher aí com uma criança, e a criança é o bicho, não fica quieto. Nossa, faz, arrasta, grita, tal. Aí eu não gosto muito de barulho, eu chamo a atenção da mãe na frente de todo mundo. A mãe vai embora e não volta nunca mais. Certo? Só que aquele ser humaninho nasceu numa família cuja mãe levaria ele na centro espírita, porque quando desse uns 6, 7 anos, começaria a brotar nele as tendências da vida passada. E aqui, na evangelização, frearia isso, ele ia começar a entender. Aí eu, presidente, não gosto de barulho, essa criança não volta nunca mais, aflora todos os seus instintos, vira um marginal aí da vida. É minha culpa? 100% não. Mas eu tenho um pedacinho de responsabilidade ou não tenho? Dá vontade de ser presidente da casa espírita? Daí a pessoa bate na minha casa e fala assim, Valdinei, nós queremos que você seja prefeito de Rio Claro. 1,4 bilhões no orçamento desse ano. Está amarrado, em nome de Jesus, você está louco. Mas nunca. 50% condenado para folha de pagamento. O resto da educação não sobra nada. E aí, se eu desviar uma aspirina, e se um idoso sentir dor, se eu desviar um pacote de arroz e uma criança sentir fome na escola... Verdade? Você quer mesmo? Você quer? Pensa. Como muda. Intelecto, moral. Pessoas que trabalharam a moralidade e a intelectualidade. Têm consciência. E aí como será? Essas pessoas serão chamadas ao poder. Como no nosso lar o governador foi chamado ao poder. Então aqui nós temos uma casa espírita, vai ter uma eleição, a gente conversa e fala assim, vai ter uma eleição, e aí? Ninguém vai sair demonstrando santinho. A gente faz uma reunião e fala assim, o César está aqui, está trabalhando, faz tanto tempo, né? A Edna está aí, né? Fulano está aí, e aí, o que a gente... mas o César está trabalhando muito, a Edna não pode, Fulano pode. Aí a gente vai até o fulano e fala assim, nós conversamos aqui, vai ter uma próxima gestão, e nós gostaríamos que você fosse o próximo presidente da casa, você está aqui já há tempo, né? Tem conhecimento, não é o perfeito, mas está lutando. A gente chama a pessoa. Se a pessoa tiver consciência do trabalho e da responsabilidade que o cargo ocupa, ele fala assim, não, para com isso. Não estou pronto não, arruma outro. Não tem condições. Não, mas quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Tem sim. E aí a pessoa vem. Muda ou não muda? Ao invés de eu me colocar assim, vote em mim, que eu sou bom, e prometo coisas que eu não vou cumprir, não seria mais bonito? Não seria melhor? Muda ou não muda? Mas a gente já entendeu isso? Sabemos votar para qualquer coisa? Sabemos votar para qualquer coisa? Sabemos? Vamos recapitular, faz um exercício de imaginação. Volta algumas encarnações. Volta aí. Ano 33.
Estávamos todos lá. Romano chegou com 2 e disse assim, aqueles que vocês falaram, eu vou libertar. Aqueles que vocês não falarem, eu vou crucificar. E aí nós gritamos o quê? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Aí o Romano olhou e falou assim, esse povo aí não entendeu, deve ter comido pão estragado, né? Porque de um lado está Jesus, de um lado está Barrabás, eles estão gritando solte Barrabás, eles não entenderam. Ele falou assim, gente, eu vou explicar de novo. Quem vocês disserem o nome, será solto. Tá? Desse lado, e desse, Jesus. Aí nós gritamos o quê? Barrabás. Simbolicamente falando, Jesus representava o trabalho. Ir e pregar, buscar, reconciliar, bater e pedir. Você quer alguma coisa? Faça. Cada um segundo as suas obras. Barrabás representava o quê? Se eu quero, eu pego. Se eu não concordo com a lei, eu não sigo a lei. Como nós sempre votamos no papai que dá mesada, e não naquele que manda trabalhar, nós não mudamos nada. Entendeu por que a gente vota errado? Porque nós não votamos naquele que fala assim, pessoal, a situação está difícil, o dinheiro não dá para tudo, nós vamos ter que apertar o cinto, daqui uns 5 anos começa a melhorar. A gente vai votar num cara que vai falar isso? Nunca. A gente vota em quem? É o seguinte, eu vou te dar uma mesada, eu vou te dar a cesta básica, vai ter escola de graça, escola boa, computador, Wi-Fi, celular. Aí eu falo, é esse que eu quero o papai. Eu quero o papai. Jesus manda trabalhar. Barrabás manda roubar. Vamos votar em quem? Em Jesus. Lógico. Agora nós elegemos Jesus na nossa vida. Jesus é nosso governador. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós decidimos que esse negócio de ficar tirando dos outros e levando vantagens, não dá certo. Faz com que eu patine e não saia do lugar. Então, entendendo que seguindo Jesus, buscando, pedindo, reconciliando, entendendo, trabalhando, lutando, eu vou conseguir as coisas pelo meu mérito, que não será tirado, uma vez que eu consegui, que eu conquistei, é meu para sempre. E uma vez que eu agir de modo reto e moralmente falando, a minha vida vai ser aquilo que Jesus prometeu. Vida em abundância. Não é sobra de coisas materiais, mas é abundância da plenitude, da consciência tranquila. Não limpa ainda, porque para limpar nós temos que resgatar todos os débitos, mas tranquila porque estou trabalhando e a caminho de limpar. Isso que me ensinou foi Isaías Claro, que eu perguntei para ele, Isaías, consciência limpa, consciência tranquila. E ele daquele jeito assim, caro amigo Valdinei, no momento estou ocupado, mas prometo lhe responder quanto antes. E no outro dia me mandou um áudio de 15 minutos explicando consciência limpa, consciência tranquila. Um dia eu vou pedir autorização para ele e vou jogar no ar, porque é uma palestra. E para resumir, consciência limpa e consciência tranquila. Devo R$1.000 para o César, então estou com a consciência intranquila e não limpa, porque eu devo para ele. Então eu mando uma mensagem para o César e digo assim, César, devo-lhe R$1.000. Não posso pagar agora, mas vou fazer um serviço no final de semana e no outro final de semana vou receber. Então poderei restituir aquilo que devo. Tudo bem? E aí o César fala, tudo bem. Então a minha consciência não está limpa, porque eu ainda devo para o César. Mas a minha consciência está tranquila, porque eu estou trabalhando com a perspectiva de quitar o débito. É lógico que ele falou muito mais bonito do que eu, porque ele deu um monte de exemplos
como Dimas ao lado de Jesus, né? E por aí vai. Então que tenhamos a consciência tranquila de estarmos no caminho do bem, agindo moralmente, para um dia termos a consciência limpa. Porque Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça, mas tinha o melhor travesseiro do mundo, que era uma consciência limpa. Deitava e dormia porque não devia nada a ninguém. E por amor veio à terra. E só pediu uma coisa, que amássemos uns aos outros como Ele primeiro nos amou. A lógica da providência divina. A razão, a fé raciocinada. Já que a mente não oscila entre o certo e o errado. Que certo e errado são crenças. A mente oscila entre o lógico e o absurdo. E atirar pedra em alguém que errou é absurdo. Mas Jesus não disse não atire a pedra. Ele disse aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Então a consciência lógica diz, eu já pequei. Eu já pequei. Entendendo esse mecanismo divino, teremos condições de aceitar as coisas como são. E aí vivemos de acordo com aquilo que a gente ora todas as noites quando dizemos, Senhor, seja feita a vossa vontade. Mas quando não é do nosso agrado, né? Dá uma raiva, não dá? Eu falei seja feito da vossa vontade, mas precisava ser desse jeito, meu Deus? É sempre assim. Temos a consciência do Espírito que escreveu. Agradeço o Senhor quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas das dádivas que peço, concessão, estima, posse, prazer, no meu caso, seriam espinhos na senda que me desse a percorrer. Ensina-me que estou no lugar certo e que a ninguém me ligastes de improviso, e que detenho agora a melhor hora, e melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, e faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que eu rogue, sempre que eu peça o que eu não deva, não me atenda, Senhor. Sempre que eu peço o que eu não deva, não me atenda, Senhor. Essa é a consciência que devemos ter. Agradecer muito mais, porque nós temos muito mais do que fizemos por merecer, muito mais do que merecemos, mas nós sempre olhamos a falta. Olhos de ver. E quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Como os discípulos passando por um cachorro morto e falaram, nossa, que fedor. E Jesus passa, olha e diz, que belo dente, que belos dentes tinha esse animal. Deve ter sido um lindo cachorro. Esses são os olhos de ver. Agradecer mais. Se contentar mais. Reclamar menos. E fazer que seja justo tudo que tenhamos e tudo que viemos a ter. Essa é a providência divina. Ok? Pessoal, obrigado. Até uma próxima.